demônio que parecia gente. Imagine encontrar um corpo em chamas na beira de uma estrada deserta. Agora, imagine descobrir que esse corpo foi mutilado de forma tão brutal que a vítima teve dedos dos pés, nariz e orelhas removidos propositalmente. Esta é a história real de como um predador usou uma identidade falsa para atrair uma jovem enfermeira para a morte mais cruel. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhum caso como este. Era uma noite comum em Stonington, Connecticut. A pequena cidade rural, conhecida por suas colinas ondulantes e estradas sinuosas que se tornam especialmente sombrias após o anoitecer, estava prestes a se tornar cenário de uma descoberta macabra. Um motorista seguia por uma estrada isolada quando avistou o que parecia ser um incêndio em vegetação seca. Preocupado, parou o veículo e ligou para o corpo de bombeiros. Enquanto buscavam o extintor, um chefe dos bombeiros da região chegou ao local com seu próprio equipamento. O bombeiro começou a combater as chamas, mas rapidamente percebeu que não se tratava de um incêndio comum. Entre as chamas, distinguiu-se uma forma humana. Naquele momento, a cena deixou de ser um simples incêndio e transformou-se em local de crime. Com extremo cuidado, o bombeiro direcionou o extintor para cima, permitindo que os produtos químicos caíssem suavemente sobre o corpo, extinguindo o fogo sem destruir possíveis evidências. A Polícia Estadual de Connecticut isolou imediatamente a área, fechando a estrada para a investigação. O corpo estava carbonizado além do reconhecimento. Havia sido envolto em múltiplas camadas de plástico, cobertores, lençóis e fita adesiva, como se o assassino tivesse cuidadosamente preparado o pacote. A forma como estava embrulhado deixava claro que aquele não era o local do crime, mas sim um ponto de descarte. A responsabilidade de identificar a vítima recaiu sobre o Dr. Ira Kenner, patologista forense com 3 décadas de experiência e mais de 4.000 autópsias realizadas. Para ele, lidar com cenas horríveis fazia parte do trabalho, mas este caso apresentava desafios únicos. Quando o corpo chegou ao necrotério, ainda embrulhado em plástico, a equipe precisou remover cuidadosamente cada camada para preservar evidências. O que descobriram foi chocante. Tratava-se de uma jovem mulher, provavelmente na faixa dos 20 anos, de pele clara, possivelmente negra ou latina. Mas o mais perturbador estava por vir. A vítima havia sido sistematicamente mutilada. Faltavam-lhe o nariz, as orelhas, todos os dedos das mãos e dos pés. Havia também uma área na parte inferior das costas onde a pele havia sido cirurgicamente removida. A primeira impressão do Dr. Kenner foi clara. Alguém havia tentado deliberadamente obscurecer a identidade da vítima. Sem impressões digitais, sem dedos dos pés que pudessem ter anéis ou tatuagens, sem características faciais distintas, a identificação tornava-se extremamente difícil. O exame revelou que a frente do corpo havia sido queimada muito mais severamente que as costas, indicando que a vítima estava deitada de costas quando foi incendiada. A área das costas, que estava em contato com o solo, permaneceu relativamente preservada e foi ali que o Dr. Kenner fez uma descoberta crucial. O assassino havia cometido um erro estratégico. Deixou os dentes da vítima intactos. Os registros dentários são uma forma infalível de identificação desde que os dentes não tenham sido removidos. A família de Rebecca forneceu seus registros dentais que foram pessoalmente trazidos pela polícia de Long Island. O escritório do Dr. Kenner comparou os registros com os dentes da vítima e a correspondência foi perfeita, tão confiável quanto impressões digitais. Rebecca Cower, de Long Island, era definitivamente a mulher encontrada queimando na beira da estrada em Connecticut. Agora restava a tarefa mais difícil: informar a família. Bárbara, mãe de Rebecca, lembra vividamente do momento em que recebeu a notícia. Os detetives estavam esperando por ela em casa e ela soube imediatamente que se tratava de más notícias. Quando confirmaram que haviam encontrado Rebecca e que se tratava de um homicídio, Bárbara saiu correndo de casa gritando que alguém havia matado seu bebê. Rebecca era uma jovem vibrante e alegre, muito próxima da mãe. Trabalhava como assistente de enfermagem, cuidando de adultos com deficiências de desenvolvimento e adorava seu trabalho. Como muitas jovens de 24 anos,
Gostava de sair e se divertir com os amigos. Antes de sair, estava brincando com o irmão, tentando roubar batatas fritas dele. Disse à mãe que iria ao local favorito do grupo, passaria um tempo lá e depois voltaria para casa para dormir e trabalhar na manhã seguinte. Bárbara trabalhava em turnos noturnos e por volta das 13h30 da manhã recebeu uma ligação de Rebeca confirmando que havia chegado em casa em segurança. Esta foi a última comunicação entre mãe e filha. Quando Rebeca não apareceu no trabalho, Bárbara soube imediatamente que algo estava errado. Não era característico de Rebeca não se comunicar ou não responder às chamadas da mãe. Preocupada, Bárbara entrou em contato com Nicole e que disse ter ido embora mais cedo, deixando Rebeca com Dan e outros amigos. Dan, o namorado de Rebeca, tornou-se naturalmente o principal suspeito. Era um relacionamento novo, nada sério, mas qualquer pessoa que estivesse por último como a vítima de homicídio automaticamente desperta a suspeição. Quando interrogado, Dan disse que havia deixado Rebeca em casa às 13h30 da manhã, caminhando com ela até a porta da frente, para garantir que entrasse em segurança. Jurou que amava Rebeca e que jamais a machucaria. Os detetives sugeriram que Dan fizesse um teste do polígrafo para limpar seu nome. Surpreendentemente, os resultados indicaram que ele estava sendo mentiroso. No entanto, os investigadores não ficaram totalmente convencidos de seu envolvimento. Dan cooperou plenamente com a investigação, permitiu que registrassem sua casa de alto a baixo e não havia sinais de que Rebeca jamais estivesse lá. Além disso, quando os detetives confrontaram outras pessoas que estavam no grupo naquela noite, todas as histórias coincidiam perfeitamente. Sem evidências sólidas contra Dan, os investigadores precisavam ampliar o leque de suspeitos. Voltaram-se para o Dr. Kanner para determinar a hora da morte. O médico explicou que Rebeca havia sido vista bebendo no bar e que pessoas normais metabolizam aproximadamente uma bebida por hora. No entanto, os exames toxicológicos revelaram que não havia álcool em seu sistema no momento da morte. Como o metabolismo para após a morte, isso significava que ela havia permanecido viva por um período significativo após deixar o bar. O Dr. Kanner estimou que a morte ocorreu cerca de 4 horas após Rebeca ter sido vista pela última vez, mas alertou que determinar a hora exata da morte é uma ciência inexata. A família conseguiu acessar os registros telefônicos de Rebeca e descobriu algo crucial. 2 ligações recebidas de manhã cedo, ambas do mesmo número, 617. As chamadas foram às 4h10 e às 4h27 da manhã. Os investigadores suspeitaram que quem quer que tenha falado com Rebeca às 4h27 da manhã provavelmente foi a última pessoa a vê-la viva e, possivelmente, seu assassino. A polícia conseguiu rapidamente os registros do telefone celular daquele número. Através da triangulação das torres de celular, puderam rastrear o movimento da pessoa que fazia as chamadas. Os dados mostraram que o usuário estava se movendo de oeste para leste, na direção da casa de Rebeca. A primeira chamada, às 4h10, durou aproximadamente 15 minutos. A segunda, às 4h27, durou apenas 20 segundos. Com base na localização das torres e na duração da última chamada, os investigadores acreditavam que a pessoa estava na casa de Rebeca, provavelmente avisando que havia chegado. Quando tentaram ligar para o número, não obtiveram resposta. Não havia registro do número 617 em sistema algum. Tratava-se de um telefone descartável, impossível de rastrear. Enquanto isso, o Dr. Kanner lutava para determinar a causa exata da morte de Rebeca. Uma das maneiras de saber se uma pessoa estava viva durante um incêndio é procurar por fuligem dos pulmões. Se houver fuligem, significa que a pessoa estava respirando durante o fogo. Os pulmões de Rebeca não continham fuligem, confirmando que ela já estava morta quando foi incendiada. O médico, então, procurou por outras feridas que pudessem ter causado a morte. Devido às queimaduras, ferimentos externos eram difíceis de identificar. O Dr. Kanner examinou todos os órgãos vitais e encontrou uma facada no fígado, acompanhada de várias centenas de centímetros cúbicos de fluido e sangue coagulado na cavidade abdominal. Mas ele não tinha certeza se a facada no fígado havia sido fatal. Rebeca também apresentava 4 ferimentos cortantes no pescoço, mas devido às queimaduras, era difícil determinar se eram anteriores ou posteriores à morte.
O médico explicou que há veias e artérias no pescoço e se uma pessoa está viva quando essas veias são cortadas, é possível que ar seja sugado para dentro da veia. Isso pode causar uma embolia gasosa que vai direto ao coração, impedindo-o de bombear sangue, causando morte quase instantânea. As radiografias confirmaram as suspeitas do Dr. Kanner. Havia um nível de ar-sangue visível no coração, indicando que pelo menos um dos ferimentos no pescoço ocorreu enquanto Rebecca estava viva, e o ar foi sugado para o sistema venoso, indo direto ao coração. Devido às múltiplas fontes de ferimentos, o Dr. Kanner listou a causa oficial da morte como resultado de todos eles. Era definitivamente um homicídio. Alguém havia deliberadamente esfaqueado Rebecca múltiplas vezes no pescoço e no fígado. Com a causa da morte determinada, a polícia voltou a rastrear os movimentos de Rebecca. Através de entrevistas, descobriram que o grupo havia ido ao bar Butcher Boy, que possuía sistema de vigilância. As imagens mostraram Rebecca sentada sozinha, enquanto o namorado e os amigos conversavam com outras pessoas. Podia-se ver um homem se aproximando dela, um pouco mais velho que a típica faixa etária de 23 anos, vestido conservadoramente com uma espécie de colete de suéter, aparentando ser inofensivo. Ele se aproximou rapidamente de Rebecca e houve comunicação entre eles por um período. Mais interessante ainda, as imagens mostraram ambos usando seus telefones juntos. Parecia que estavam trocando informações. O homem pegou o telefone de Rebecca e digitou um número. Baseados no que viram, os investigadores reinterrogaram as pessoas que estavam com Rebecca naquela noite. Uma mulher chamada Jennifer lembrou-se de algo novo. Jennifer descreveu o homem desconhecido no bar, dizendo que ele a deixou muito desconfortável. Era insistente e fazia perguntas estranhas. Ele chegou a pegar o telefone dela e inserir seu nome e número, esperando que ela ligasse. Os detetives especializados em crimes cibernéticos extraíram as informações do telefone de Jennifer e descobriram que alguém chamado Jay Brown havia inserido o número 617 em sua lista de contatos. Finalmente, tinha um suspeito principal para o assassinato de Rebecca. O número 617 que apareceu nos registros telefônicos de Rebecca era o mesmo que Jay Brown havia inserido no telefone de Jennifer. Mas antes que pudessem rastrear Jay Brown, receberam uma mensagem urgente do Laboratório de Criminalística de Connecticut. O examinador de impressões digitais conseguiu processar a fita adesiva que envolvia o corpo de Rebecca e desenvolveu duas impressões digitais, polegar esquerdo e direito no lado adesivo da fita. Conseguir impressões digitais no lado adesivo da fita, especialmente após um incêndio, era extremamente raro. As impressões foram enviadas para o banco de dados estadual e, em questão de horas, foram identificadas como pertencentes a Evans Gantier. Agora, os investigadores tinham dois suspeitos principais: Jay Brown, sem ficha criminal, e Evans Gantier, com antecedentes criminais. O histórico de Gantier não era particularmente sério, mas incluía incidentes domésticos com a namorada e alegações de que a usava para prostituição, além de gostar de fotografar mulheres em sua garagem. Os investigadores pediram que Jennifer retornasse à delegacia. Sabendo que as impressões digitais de Evans Gantier estavam na fita que envolveu Rebecca, montaram uma apresentação fotográfica. Jennifer identificou positivamente Gantier como a pessoa que pegou o telefone, se identificou como Jay e inseriu seu número. A revelação era clara. Jay Brown não era uma pessoa real, era pseudônimo usado por Evans Gantier. Os investigadores concentraram todos os recursos em encontrar Gantier. Sabiam que possuía um SUV e que sua namorada tinha residência no Bronx. Após vigilância, localizaram o veículo estacionado próximo à residência da namorada. No dia seguinte, observaram Gantier entrar no veículo e o prenderam. Ele foi levado para a sede da polícia, onde foi interrogado por dois detetives. Surpreendentemente, Gantier consentiu a busca em seu veículo e em sua residência. Na garagem de sua casa, encontraram um rolo de pintura, escova de limpeza, barreiro, limpador de cimento, tinta e uma bandeja de pintura. Havia uma área que havia sido visivelmente limpa e pintada por cima, o que parecia suspeito, mas nada que ligasse diretamente Rebecca àquele local. No entanto, quando o veículo foi processado no laboratório criminal, descobriram manchas vermelhas questionáveis por todo o carro. Havia uma mancha de sangue no console do lado do motorista, pingando para baixo. Entre o assento e o console, onde uma pessoa sentada poderia facilmente se cortar, havia sangue acumulado no chão. Os testes de DNA determinaram que o sangue pertencia a Rebecca Coher. Agora podiam provar que Rebecca estava no veículo de Gantier e que algo violento havia acontecido ali.
Confrontado com essa evidência condenatória, Gantjer não confessou. Em vez disso, lançou-se em uma elaborada história de defesa. Eu vou contar, mas você não vai acreditar no que aconteceu. Gantjer alegou ter conhecido Rebecca no bar, onde apenas conversaram. Decidiu ligar para ela porque queria continuar a festa. Ela lhe deu direções para sua casa. Durante o trajeto até a casa dele, Rebecca começou a espumar pela boca como se estivesse tendo uma emergência médica. Quando chegaram à casa dele, abriu a garagem e Rebecca estava tão instável que precisou de ajuda para caminhar, necessitando do seu braço para se manter em pé. Levou-a para dentro da garagem para tentar dar-lhe um copo de água. Segundo sua versão, enquanto caminhavam na garagem, Rebecca tropeçou num conjunto de halteres, bateu a cabeça no cimento e começou a sangrar profusamente. Colocou-a na parte traseira do SUV e dirigiu em direção ao Hospital Mater, mas no caminho percebeu que ela havia parado de respirar. Quando a trouxe de volta para casa, ela estava morta e ele entrou em pânico. Tentou esconder a identidade dela para fazê-la parecer uma pessoa desaparecida. Admitiu que cortou os dedos das mãos e dos pés e que esculpiu a tatuagem das costas. Disse que depois embrulhou o corpo na parte traseira do SUV e dirigiu até a balsa Port Jefferson. Uma vez em Connecticut, continuou dirigindo até acabar perto de Stonington. Não sabia o que fazer com o corpo. Comprou gasolina, dirigiu ao redor e entrou em pânico novamente. Queria apenas tirar o corpo do carro, então parou na área onde foi encontrado, jogou à beira da estrada, despejou gasolina e ateou fogo. Mas quando se analisa a brutalidade pura e os atos horríveis que ele cometeu, fica claro que ele não estava escondendo um acidente, estava tentando ocultar um homicídio. Os detetives experientes sabiam que Gantjer estava mentindo, mas saber e conseguir que um suspeito admita a mentira são coisas diferentes. A maneira mais eficaz de confrontá-lo era com a verdade médica. Os investigadores precisavam que o Dr. Kanner refutasse a história de Gantjer, caso contrário ele poderia ser condenado por uma acusação muito menor, profanação de cadáver, em vez de assassinato. Eles precisavam provar que Rebecca estava viva quando o incidente ocorreu. O Dr. Kanner foi categórico. Rebecca estava definitivamente viva quando foi esfaqueada no fígado, como evidenciado pela hemorragia no fígado e pelo fluido e sangue coagulado na cavidade abdominal. Ela também estava viva durante pelo menos uma das esfacadas no pescoço, como comprovado pela embolia gasosa. Gantjer alegou que ela tropeçou, bateu a cabeça e isso a matou. Mas quando o médico examinou a cabeça, não havia evidência de fratura no crânio, hemorragia subdural ou qualquer trauma. A autópsia mostrou que ela morreu pelas esfacadas no pescoço e no fígado, não pela história fantasiosa de queda. Armados com as conclusões irrefutáveis do médico legista, os detetives acusaram Gantjer de homicídio em segundo grau. Mesmo durante o trial, ele manteve a inocência, alegando ter sido vítima de toda a situação. Um dos pontos mais importantes para o júri foi a evidência física que desmentiu sua história. Se a versão de Gantjer fosse verdadeira, Rebecca nunca teria sangrado no banco da frente do carro. Ele alegou tê-la colocado apenas na parte traseira do SUV, nunca no banco do passageiro dianteiro. Como o sangue chegou lá, senão através de um ato de violência? O trial durou 4 semanas exaustivas. A mãe de Rebecca compareceu todos os dias, e seu pesar era palpável. Ela queria garantir que estivesse presente para Rebecca e que obtivesse justiça. Após apenas 5 horas e meia de deliberação, o júri considerou Evans Gantjer culpado. Acreditaram que a causa e a maneira da morte foram homicídio por esfacada, além de qualquer dúvida razoável. O juiz sentenciou Gantjer ao máximo de 25 anos à prisão perpétua e condenou seu comportamento incrivelmente cruel por conta da morte de Rebecca. Bárbara, mãe de Rebecca, disse que encontrar Gantjer culpado trouxe mais alívio do que felicidade. Alívio de saber que ele não estaria nas ruas machucando mais ninguém. Mas isso não trouxe Rebecca de volta. Ela até admitiu que gostaria de ser o tipo de pessoa que perdoa, mas não conseguia. Pelo menos não neste caso. Como disse o Dr. Kanner, neste caso, se não tivessem descoberto o que aconteceu com Rebecca ou descoberto quem ela era, ela teria sido enterrada numa vala comum e ninguém saberia de nada. Eles realmente falaram pelos mortos. O legista e o departamento de polícia conseguiram justiça. Nosso canal enfrenta dificuldades para monetizar os vídeos por conta do conteúdo de crimes reais. Por isso, se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo, considere fazer uma doação. É rápido, seguro e faz toda a diferença. É só clicar no botão com o símbolo de um coração escrito "Valeu demais" logo abaixo do vídeo ou acessar o link que está na descrição.
Qualquer valor já nos ajuda muito a manter o canal ativo e continuar trazendo esses casos para você. Muito obrigado pelo apoio.